em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus queridos irmãos e irmãs. Nós estamos então no domingo do Bom Pastor, quarto domingo da Páscoa. E hoje a figura de Jesus, o Bom Pastor, se coloca diante de nós como um modelo a ser seguido, né? Algo que consola o nosso coração, saber que temos um pastor que cuida de nós, que se preocupa conosco, que vai à nossa frente, que nos conhece pelo nome. Tudo isso é muito consolador, né? E esse Jesus, o Bom Pastor, um título muito forte nesse tempo da Páscoa, porque nós já estamos meditando há alguns domingos que todos os encontros de Jesus ressuscitado com os seus apóstolos foram encontros de resgate, encontros de um bom pastor que procura as ovelhas perdidas, né? Por isso a imagem do bom pastor na Páscoa é muito forte. Ao mesmo tempo também é o Cristo que nos convida também a sermos bons pastores. Prestem bem atenção. No dia de Páscoa nós meditávamos sobre o encontro de Jesus com Maria Madalena. Aparentemente ela estava perdida, chorando. Onde colocaram o corpo do meu Senhor, né? E ela foi a primeira ovelhinha a ser resgatada. E ao mesmo tempo também, resgatada por Jesus, se transformou em pastora, porque foi levar aos discípulos a mensagem. Ela custodiava também a palavra, e guiados por ela, Pedro e João foram ao túmulo de Jesus. No segundo domingo nós vimos a resistência que São Tomé tinha em acreditar. Quem de nós nunca passou pela resistência da incredulidade, né? E Jesus, o bom pastor, volta 8 dias depois para resgatar a Tomé. E como ele vence a resistência da incredulidade? Pela experiência. Só uma experiência pessoal e real de Jesus pode vencer a nossa incredulidade. E nós dizíamos na homilia, né? Ou a Páscoa é uma experiência, ou ela não é nada. Semana passada tinham mais 2 ovelhas fujonas, né? Que iam a caminho de Emaús. Qual era a resistência dos discípulos de Emaús? Claro que não tem nada a ver com vocês, é um problema lá de Emaús, né? Mas a resistência deles era tristeza, desânimo, vontade de desistir. Eu sei que aqui não é o problema, era o problema lá de Emaús. E Jesus Cristo venceu aquela resistência. Partiu diante deles o pão, os olhos se abriram, compreenderam as Escrituras, porque o Senhor lhes explicou as Escrituras, uma experiência maravilhosa com Cristo ressuscitado no caminho. E aonde foi a tristeza? Acabou. E a vontade de desistir? Foi embora. Em pouco tempo subiram a Jerusalém para contar aos discípulos a experiência que tinham tido. E hoje, domingo do Bom Pastor, Jesus quer também romper as nossas resistências.
Qual será a resistência de hoje? Vamos pelas leituras da liturgia da palavra. Primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos. São Pedro faz uma pregação vibrante. Numa pregação ele converte 3.000 pessoas. Imagina o magnetismo dessa pregação de São Pedro, né? Eu sinceramente sempre penso que São Pedro era tão magnético, porque não eram só as palavras, era também o seu testemunho, né? Afinal de contas, todos nós já nascemos com o nosso detector de conversa afiado, né? Se a gente começa a escutar muito e ver pouco, a gente fala, tem alguma coisa errada, né? E Pedro chamou muitos, né? E é interessante quando nós lemos a leitura que diz que depois que Pedro anunciou o Cristo, que eles tinham crucificado, mas que foi ressuscitado dos mortos, eles ficaram aflitos. Às vezes a palavra de Deus nos dá uma certa aflição. Eu conheço gente, não sei se vocês já ouviram, que diz, eu não quero mais escutar a palavra, porque cada vez que eu escuto, eu descubro que eu tenho que mudar alguma coisa. Parece que há uma certa aflição no coração da palavra, né? É a aflição da urgência da mudança. E o que eles fizeram, uma vez aflitos? Procuraram um bom pastor. Jesus já tinha ressuscitado, não estava ali agora, naquele momento, né? Já tinha subido aos céus. Pois bem, procuraram a Pedro. Pedro personificava não só a palavra de Cristo, não só os milagres de Cristo, mas também o pastoreio de Cristo. E então disseram a Pedro aquilo que uma boa ovelha vai dizer sempre ao pastor: o que devemos fazer? E aqui São Pedro é pouco explicativo, né? Ele é mais da ação. São Paulo explica mais as coisas, né? Mas São Pedro, pela sua ação, nos dá uma aula. Um homem ordenado interiormente, que era muito consciente da sua missão, não levava as ovelhas para si, não queria as ovelhas para si, as levava para Cristo. E ele respondeu: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Domingo do Bom Pastor, o padre faz um exame de consciência, né? Diante da palavra e diante da figura de Jesus. E nessa primeira leitura, o meu exame de consciência é: Senhor, dá-me um coração ordenado no amor, como era o coração de Pedro, que leva as pessoas para ti e não para si. Essa é uma crise hoje. Não pensem vocês que eu estou falando só de mim. Domingo do Bom Pastor não é só do padre. Todos nós, em alguma medida, somos pastores. Se você tem filhos, você é pastor, pastora dos seus filhos, irmãos, amigos. Às vezes, inclusive, os filhos podem ser pastores dos pais, os tios, dos sobrinhos, dos avós, dos netos, né? Nós temos alguém à nossa responsabilidade, somos pastores. Faz o teu exame de consciência. Você está mais interessado em ficar de boa com a sua ovelha, ou em levá-la para a verdade, ou encaminhá-la para Cristo? A crise hoje é que nós não queremos desagradar a ninguém, né? E por isso muitas vezes deixamos de apontar o caminho da salvação e ficamos no relativismo. Problema muito sério, porque não é só a vida do pastor que está em jogo quando ele não aponta a verdade, é sobretudo a vida das ovelhas. Segunda leitura, ainda é São Pedro que nos fala, porque nós estamos lendo esses dias a primeira carta de Pedro. E São Pedro diz uma coisa que também é muito importante para os pastores. Ele, pastor, diz: se suportares com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Isso é forte. De fato, para isto fostes chamados. Para quê? Para suportar com paciência aquilo que sofremos por ter feito o bem. Mais uma coisa em relação ao nosso pastoreio: quem é pastor precisa estar disposto a sofrer, a suportar, a dar a vida. Pensa direitinho. Quando você decidiu ser pai,
ser mãe, assumir uma obra de apostolado. Eu me coloco também no círculo, né? Quando eu decidi ser padre, acho que o Ricardo também serve a carapuça, né? Que está se preparando para o ministério. Qual foi a primeira pergunta que nós precisamos responder dentro de nós? Eu estou disposto a sofrer? Eu vou aguentar o tranco? Eu estou disposto a dar a vida? Se a gente não se fez essa pergunta, talvez a minha resposta tenha sido temerária, porque pastorear é suportar o peso da ovelha. E mais uma vez eu digo, esta é uma crise que nós estamos vivendo hoje. Quem quer dar a vida por quem? Quem está disposto a se entregar pelo bem de outro? Quem quer abraçar uma causa nobre, bela, grande e santa? Se não há isso, meus irmãos, não há pastoreio. E continua São Pedro: por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. O caminho é claro. Se nós queremos transmitir a vida a alguém, nós precisamos dar a nossa. É a partir da nossa morte diária que o outro tem vida. É assim. Eu fico tão, né? A nossa igreja é muito bonita. Todo mundo que vem aqui ao santuário diz: que beleza de igreja, né? E eu, quando contemplo, eu fico pensando: quantas pessoas deram a vida para que nós estivéssemos aqui? Se esforçaram, deram do seu tempo, do seu trabalho, da sua inteligência, porque senão nada bom acontece. Só acontecem coisas boas quando nós estamos dispostos a dar a vida. E quando nós desistimos de dar a vida, perdoe minha palavra, né? Mas é como se fosse uma vasectomia espiritual. Pronto, ali não se nasce mais nada. Se nós não estamos dispostos a dar a vida, nós não transmitiremos a vida. Qual é a resistência que Jesus hoje quer romper em nós? É a resistência da ordem do amor. Sabe, meus irmãos, ninguém tem dúvida que nós agimos por amor. Já os filósofos antigos diziam que tudo que nós fazemos nessa vida é por amor. Se eu procuro o almoço, é por amor à nutrição, por amor à conservação da minha vida, pelo amor à comida gostosa. Tem ali um certo amor. Tudo na nossa vida é movido por essa atração que é o amor. Qual o problema então, Padre? O problema não é não amar. O problema é amar mal. É a falta da ordem das coisas no amor, né? Quando nós amamos desordenadamente, é quando nós pensamos mais em nós do que em Cristo. É quando nós não estamos mais dispostos a dar a vida, esquecendo o grande bem que nós somos chamados a fazer. Amar com ordem. Se nós não amamos ordenadamente, nós nunca seremos bons pastores, nem uns dos outros, nem do esposo e da esposa. A crise matrimonial hoje talvez seja a crise daqueles que entram para o matrimônio pensando: o que o outro pode me dar? O que o outro pode me oferecer? Essa é uma pergunta pela metade. Eu preciso perguntar o que eu posso oferecer ao outro, no que o outro crescerá comigo, no que nós cresceremos juntos. Senão não há pastoreio, não há vida. E agora nós vamos para o Evangelho. É muito interessante porque hoje é o domingo do bom pastor, mas Jesus no Evangelho não diz: eu sou o bom pastor. Ele vai dizer nesse mesmo capítulo 10 mais para frente, mas não na passagem que nós lemos hoje. O que ele se identifica hoje não é exatamente como pastor, é como porta. Se nós entramos por essa porta, nós somos pastores. Ele diz: quem entra por essa porta é o pastor das ovelhas. Agora, quem quer entrar por outro lugar, quem quer pular a cerca, quem quer ir por um atalho, esse é ladrão e assaltante. Essa é a contraposição que Jesus Cristo faz. A resistência que Jesus Cristo quer romper em nós, esses amores desordenados que Ele quer ordenar, é para que nós passemos pela porta e nos tornemos pastores uns dos outros. Essa é a nossa missão de
Diz São Pedro na segunda leitura: para isto fostes chamados. Mas vamos ler o Evangelho. Diz assim o Senhor: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E ele continua: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Esse é o Evangelho de hoje. Então a pergunta que Jesus Cristo nos faz indiretamente é: você está disposto a entrar pela porta? Eu tinha uma amiga, grande amiga, já falecida, já era muito idosa quando eu a conheci. E quando ela ligava para mim, era da minha primeira paróquia, lá em Nova Friburgo. Quando ela ligava para mim, para a gente conversar, ela sempre dizia a mesma coisa: Padre Zé Rui, a porta está estreita. Era sempre a mesma história: Padre Zé Rui, a porta está estreita. O que ela estava querendo dizer? Que era difícil perdoar, que era difícil seguir adiante, que era difícil não desistir, que era difícil fazer o bem. Mas por que ela dizia que a porta era estreita? Porque ela estava interessada em entrar pela porta. Quem não quer entrar pela porta não faz diferença se é estreita ou larga. Agora quem quer entrar se preocupa. E é essa ordenação de amor que nós precisamos ter se nós queremos ser pastores uns dos outros. Aquele que entra pela porta, o pastor das ovelhas, entrará e sairá e encontrará pastagem. Essa é a nossa missão hoje no quarto domingo da Páscoa. E qual o problema, Padre, desses amores desordenados, né? O problema é que eles matam o pastor e dispersam as ovelhas. Tem um nome. Geralmente o nome que se dá é mundanismo. Já ouviram falar sobre isso? O que é o mundanismo? O mundanismo mata, né? Mata os padres, inclusive. O mundanismo é um amor desordenado pelas coisas do mundo. É claro que as coisas do mundo podem ser amadas, mas cada uma à sua medida e no lugar certo. O problema é quando eu amo as coisas do mundo mais do que devo e coloco elas no lugar de Deus. Para ninguém ter dúvida, eu vou dar nomes. Mundanismo é adultério, ganância, drogas, rixas, ódios, vingança. Esse é o mundanismo descarado. Ele não vem com máscara nenhuma, e ele vem, como diz Jesus no Evangelho, para roubar, matar e destruir. E mais uma vez eu digo, não somente mata os pastores, que não é só o padre, somos todos nós, mas dispersa as ovelhas. Quantas ovelhas sofrendo? Porque aqueles que deveriam ser seus pastores estão no adultério, na ganância, nas drogas, nos ódios e na vingança. Meus irmãos, quem pensa como o mundo não tem tempo para cuidar de ninguém, nem de si mesmo. E ainda tem outra cara do mundanismo, né? Às vezes o mundanismo vem descarado, foi o que eu falei agora, mas às vezes ele vem com uma máscara, e máscara de religião. Nós podemos estar na igreja e pensar como quem pensa no mundo. Também vou dar nome, que é para a gente não ter dúvida, né? Ostentação, vanglória, orgulho, sensualidade, clericalismo, luta pelo poder, partidarismo. Essas coisas acontecem dentro da igreja, e é o modo de pensar do mundo, e mata os pastores e dispersa o rebanho. Essas coisas não dão em árvore, dão em gente. E que triste quando nós vemos às vezes que uma pastoral só pensa em si e não no todo, que um grupo só pensa em si e não no resto, que grupos religiosos fazem uma espécie de lista negra de afetos e desafetos, dividindo o mundo
quem gosta de nós e quem não gosta de nós. E onde estão os interesses de Cristo? Todo tipo de mundanismo divide, mata o pastor e dispersa as ovelhas. Vou dizer de novo os nomes: ostentação, vanglória, orgulho, sensualidade, clericalismo, luta pelo poder, partidarismo. Irmãos, fujamos disso. Nós precisamos ser pastores uns dos outros. E tem muita gente aí fora como ovelhas sem pastor. Jesus quer chegar a todas elas, mas assim como fez com Pedro na primeira leitura de hoje, Ele chegará até elas através de nós. Como eu dizia antes, eu fiz meu exame de consciência quando eu preparei a homilia de hoje. Tudo que eu estou falando, eu pensei para mim, mas pense para você também. Não busquemos o nosso próprio interesse, mas os de Cristo. Caminhemos à sombra do Cristo, imitando o seu coração sagrado. Entremos por essa porta e encontraremos a pastagem que tanto queremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.